Olá, estudantes! Bem-vindos! Eu sou a professora Arlete, do curso de Ciências Sociais, e nesta videoaula vou apresentar três autores muito importantes para a sociologia da cultura brasileira e que abordaram as questões de raça, mestiçagem, cultura e identidade nacional. São eles Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Darcy Ribeiro. Então vamos lá! No final do século XIX, as teorias sobre raça, cultura e mestiçagem eram baseadas nas teorias do evolucionismo e darwinismo social. A partir dos anos de 1930, vão surgir novas teorias que vão revolucionar o pensamento social, como de Gilberto Freire, pelo viés do culturalismo, Sérgio Buarque de Holanda com os tipos sociais e Darcy Ribeiro nos anos 60 com a concepção sociocultural. Então vou iniciar pela ordem cronológica com Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Antes de falar da obra, vamos conhecer um pouco do autor. Gilberto Freire nasceu na cidade do Recife, em 1900. Dedicou toda a sua vida a pesquisar e interpretar o Brasil sob os ângulos da antropologia, sociologia e história. Foi cientista social, escritor, jornalista, pesquisador e professor no Brasil e exterior. Fez pós-graduação na Universidade de Colômbia, Estados Unidos, sob orientação do antropólogo Franz Boas, de quem recebeu grande influência. Casagrande Senzala é considerada uma das obras mais importantes sobre a formação da sociedade brasileira, recebendo diversos prêmios nacionais e internacionais. Agora que conhecemos um pouco sobre a vida de Gilberto Freire, vamos conhecer sua grande obra Casagrande Senzala. Casagrande Senzala é um ensaio sociológico que trata da identidade nacional com base na vida colonial brasileira e a formação da nação mestiça, fruto da miscigenação do português com os povos de origem e o africano escravizado. Com riqueza de detalhes, Freire relata os aspectos da vida colonial, a miscigenação, a vida familiar, a alimentação, as crenças, entre outros temas. Freire apresenta em sua obra a vida colonial como um processo de equilíbrios antagônicos, a cultura europeia e a indígena, a europeia e a africana e a indígena, a economia agrária e a pastoril, a agrária e a mineira, o católico e o herege, o jesuíta e o fazendeiro, o bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboada, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto, mas predominantemente sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo é o senhor e o escravo. Em síntese, Casagrande Senzala ajudou a definir a identidade nacional brasileira. Nas palavras de Bresser Pereira, um livro conservador, mas corajoso, um livro radicalmente contrário ao racismo, mas legitimador da escravidão, um livro que nos dá uma visão extraordinária daquilo a que se propôs, a vida social e sexual na colônia e no império, mas uma visão equivocada da economia desse período, que nos informa de um grande êxito que não houve, que ignora que a origem do subdesenvolvimento brasileiro está na colônia e na primeira metade do século XIX, ou seja, está na colonização mercantil do Brasil. Freire conhece a alternativa, chega a citar Van Hagen, que criticou o sistema latifundiário e escravocrata e defendeu a colonização de povoamento, mas acaba por ser o ideólogo do latifúndio e da escravidão no Brasil e do senhor de engenho que a comandou. Agora, vou abordar outro grande intelectual da sociologia da cultura brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, e seu livro Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda nasceu na cidade de São Paulo em 1902. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1921 e formou-se em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar como jornalista, seguindo depois para Berlim como correspondente nos anos entre 1929 e 1931.
Na década de 30, volta ao Brasil e inicia sua carreira acadêmica, assumindo a cadeira de História da América e Cultura Luso-Brasileira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publica Raízes do Brasil em 1936, inaugurando a coleção Documentos Brasileiros, dirigida por Gilberto Freire. A obra Raízes do Brasil é composta de 7 capítulos. O capítulo 1, Fronteiras da Europa, vai abordar Espanha e Portugal como ponto de partida e as diversas formas de colonização na América. Outro ponto importante é o modelo da escravidão, que sucumbiu de uma vez à necessidade no homem livre de cooperar e organizar-se. O capítulo 2 vai tratar da distinção entre o trabalhador e o aventureiro e suas éticas opostas. O capítulo 3, Herança Rural, analisa o impacto da vida rural na sociedade brasileira e suas diferenças em relação à mentalidade urbana. O capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador, vai se referir ao ladrilhador em relação ao espanhol, que vê a cidade como empresa da razão, planejadas com rigor e contrárias à ordem natural. Já os portugueses é o semeador, agarrados ao litoral, foram semeadores de uma cidade irregular, cuja silhueta se encaixa na linha da paisagem. O capítulo 5, O Homem Cordial, apresenta as características do brasileiro, as relações de simpatia, ou seja, as relações impessoais características do Estado. O capítulo 6, Novos Tempos, analisa o choque nos velhos padrões coloniais, causado pela vinda da família real. A sociabilidade é aparente, uma vez que não se impõe ao indivíduo, tampouco contribui para a estruturação de uma ordem coletiva. E, por fim, o capítulo 7, Nossa Revolução, é a dissolução de uma ordem tradicional e contradições não resolvidas na estrutura social, que surtirão efeitos nas instituições e ideias políticas. A passagem do rural para o urbano, a passagem da exploração da cana-de-açúcar para o café, o caudilismo, expressão maior do personalismo, que intervém no processo democrático. Em relação à obra Raízes do Brasil, vou abordar o conceito de homem cordial desenvolvido por Sérgio Buarque de Holanda sobre as raízes do caráter do comportamento do brasileiro. O autor fundamenta que esse caráter tem sua origem ligada ao meio rural e patriarcal do período colonial e permanece viva e fecunda essa influência ancestral em relação aos padrões no convívio social. As características de comportamento do homem cordial, apesar de demonstrar a princípio hospitalidade e generosidade, não significam que são bondade ou amizade. No fundo, a nossa forma de convívio social é justamente o contrário da polidez, ou seja, essa apresentação aparente de polidez equivale a um véu que permite esconder sua sensibilidade e suas emoções, e com essa dissimulação o indivíduo consegue manter seu domínio antissocial. Um exemplo de homem cordial na atualidade é a comunicação ofensiva nas redes sociais, a um desconhecido ou até nas relações de amizade ou familiar, quando sua opinião é contrária do que o outro pensa. Não se privilegia a razão, e sim a emoção. Em suma, por cordial, Buarque de Holanda não se referia à hospitalidade, expansividade ou simpatia como nossas vocações naturais, e sim ao hábito de agir e reagir com o coração do que com a razão, e do coração pode tanto provir o amor ou o ódio. Como diz Buarque de Holanda, a inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade, visto que uma e outra nascem do coração. Por fim, vou abordar a obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, mas antes vamos conhecer um pouco sobre o autor. Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 22. Ele se formou em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
Darcy Ribeiro construiu uma brilhante carreira intelectual de projeção internacional, notadamente nos campos da antropologia, etnologia e educação. Ele também se destacou como escritor, educador e político, além de ter sido figura presente em momentos centrais da história brasileira na segunda metade do século XX. Desempenhou papel central na fundação da Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor. Também foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Educação no governo João Goulart. Foi vice-governador do Rio de Janeiro e também secretário da Cultura e coordenador do Programa Especial de Educação, com a missão de implantar 500 centros integrados de educação pública no estado do Rio de Janeiro. Darcy sempre deixou claro seu inconformismo com as desigualdades sociais e a sua disposição para trabalhar, por meio de sua atividade intelectual e política, em prol de um Brasil melhor. De sua vasta obra, destaca-se o povo brasileiro, fruto de 30 anos de estudo e reformulações. Como dito no slide anterior, Darcy Ribeiro passou 30 anos pesquisando incansavelmente para escrever o seu livro Povo Brasileiro. Ele começou a ser escrito no Uruguai após o golpe militar de 64 no Brasil e foi interrompido diversas vezes. Darcy Ribeiro possui uma interpretação própria em relação à formação do povo brasileiro. Na sua visão, se deu a partir de 3 matrizes básicas: os povos de origem, o colonizador e os africanos que foram sequestrados e escravizados. Nessa relação e interação cultural mais miscigenada do mundo, coexistem culturas tão diferentes entre si e dão origem a um povo e uma sociedade singular. Podemos dizer que o primeiro encontro entre os povos de origem e o português, as duas etnias que integram a formação do povo brasileiro, não foi das melhores, pois se iniciou numa guerra bacteriológica, onde os portugueses trouxeram de fora várias doenças, como tuberculose e sarampo, entre outras. De um lado, havia um povo que vivia entre pestes e falta de saneamento básico, e que desenvolveram resistência a tais doenças, e de outro, um povo sem doenças e anticorpos para se defenderem dos vírus trazidos pelo português. Assim, num primeiro momento, o cenário foi a dizimação de milhares de habitantes nativos. Outra baixa que se deu na população de origem foi a tradição do cunhadismo. O cunhadismo consistia em casar uma moça da comunidade com um estrangeiro. Após o casamento, automaticamente o estrangeiro estabelecia laços com os membros daquela nação. Com o advento do cunhadismo, surge uma numerosa camada mestiça, os brasilíndios, filhos rejeitados pelo pai europeu e pela mãe indígena. Eram conhecidos como mamelucos. No tupi-guarani, representa o misturado, filho de índio com o branco. Quando o português chegou no continente no século XVI, todo o território era ocupado por uma população em torno de 4 milhões de pessoas e mais de 1.000 nações diferentes. Hoje, infelizmente, existem cerca de 305 povos, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas, ou 0,4% da população do país. Com a chegada dos africanos na metade do século XVI, a terceira etnia que integra a formação do povo brasileiro, Darcy Ribeiro ressalta a possibilidade da brasilidade ter começado em meio ao processo de hibridação, no momento em que a sociedade local começa a se fixar e prosperar com a maciça presença dos afrodescendentes. Chegamos ao final desta videoaula e espero que tenha sido muito proveitosa. Deixo sugestões de leitura neste slide. Desejo um bom estudo e um abraço a todos e todas. Até breve. Tchau!